Marcos 2. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Mas, para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. E ele saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, quando Jesus reclinou-se para comer em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e seus discípulos, porquanto eram muitos, e eles o seguiam. E quando os escribas e fariseus viram-no comendo com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e vieram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhes Jesus: Podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Nenhum homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho, e faz-se maior o rasgo. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. E aconteceu que ele passava pelos campos de milho no dia do Shabat, e os seus discípulos começaram a colher espigas enquanto caminhavam. E os fariseus lhe disseram: Vê, porque eles estão fazendo no dia do Shabat o que não é lícito. Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando teve necessidade e estava faminto?
ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam, e disse-lhes: o Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do Shabat. Bíblia King James 1611.